Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Mais uma vez leremos do verso 1 até o verso 10. O que tenho te dou é sobre essa frase que o apóstolo Pedro disse àquele coxo que nós iremos conversar nessa noite. O que eu tenho, isso te dou. Leiamos a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Senhor, muito obrigado pela tua palavra tão poderosa, tão viva, tão eficaz. Por misericórdia, nós pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas e nos molde segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa manhã, nós falamos um pouco sobre os discípulos que não se conformaram em ter uma experiência sobrenatural com Deus, porque eles não se conformaram apenas com o Pentecoste que tinha acabado de acontecer com eles. Não se conformaram apenas com pregar o Evangelho e 3.000 pessoas se converterem, mas eles entenderam que ainda havia mais, haviam passos que precisavam ser dados na direção da fé. Por isso, esses discípulos continuaram buscando ao Senhor e foram ao templo. Vimos também nessa manhã que eles não deixaram que o trauma, que a dor, que a tristeza tomasse conta do seu coração. Afinal, eles foram ao templo justamente 3 horas da tarde, na hora que o mestre, há cerca de 2 meses atrás, havia entregue o seu espírito, havia morrido na cruz do Calvário. Mas eles não pararam na morte de Jesus, eles não deixaram que a mente deles ficasse parada num lugar de morte, mas entendendo que o mestre ressuscitou e que tinha coisas maravilhosas para fazer através da vida deles, eles continuaram a caminhada da fé e foram orar. Agora pensem comigo. Aqueles homens chegaram ao templo para orar, e o texto sagrado, Lucas, ele é tão interessante quando ele vai dizer que juntamente, foi junto, ao mesmo tempo, em que Pedro e João chegavam ao templo para orar, um homem coxo de nascença era trazido. Então, imaginem a cena, porque é isso que o texto sagrado está dizendo. Estava sendo levado um coxo de nascença que diariamente era colocado à porta chamada Formosa. Então eles estavam chegando e o coxo estava sendo levado. Mas parece que nesse processo de ser levado por algumas pessoas, o próprio coxo, ele talvez não tenha tido tempo nem de se sentar, mas ele viu Pedro e João entrando e ele imediatamente levanta a mão para pedir a esmola. Ele pede uma esmola para aqueles homens. Um estudioso teólogo de São Paulo diz que quando Jesus denuncia e derruba aquelas barracas dos cambistas que estavam vendendo, trocando ou superfaturando elementos religiosos no templo, aquele não era o único esquema religioso negativo que acontecia. Ele diz também que haviam pessoas que ganhavam dinheiro com a mendicância. Existiam pessoas que eram colocadas ali para que elas pudessem pedir dinheiro, mas parte desse dinheiro tinha que ser levado para outras pessoas. É uma espécie de pagamento de propina. Eu não sei, você é carioca, talvez você já tenha ouvido falar de algo similar a isso. Mas era uma espécie de pagamento de propina. O fato é que aquele homem foi levado ao templo com um objetivo. O objetivo daquele homem era esmolar. E eu gostaria de aproveitar essa frase desse versículo e perguntar para você, por que você vem ao templo?
Por que hoje você vem à igreja? O que te traz a esse lugar? Aquele homem, ele tinha um objetivo muito claro na sua vida. Ele precisava ganhar dinheiro, ele precisava se alimentar, ele precisava se vestir. Então ele encontrou no templo como uma fonte de renda para a sua vida. E por isso ele foi ao templo. Algumas pessoas ajudaram, o conduziram até aquele lugar. Existem motivos errados pelos quais nós vamos ao templo, principalmente nos nossos dias. Existem pessoas, por exemplo, que vão ao templo com o objetivo de barganhar com Deus. Barganhar. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade que precisa ser resolvida, então eu vou ao templo, eu vou à igreja para colocar a minha vida diante de Deus em oração, e se eu pagar ali a minha penitência, se eu pagar ali o meu problema, se eu cumprir a minha obrigação espiritual, logo Deus é obrigado a atender o meu pedido e a minha oração. Existem pessoas que vão ao templo hoje para barganhar com o Senhor. Existem pessoas que vão à igreja porque vem nesse lugar um excelente ambiente social. É tão bom rever amigos, é tão bom a gente ver a nossa família espiritual. Sabe, esse lugar, ele é muito bom, por exemplo, para você criar os seus filhos. Que ambiente gostoso, um ambiente harmonioso. Nesses corredores você não ouve palavrões, você não ouve xingamentos. Os valores que são ensinados aqui na EBD são valores que têm a ver com a moral, com a ética, com a boa conduta, com a família. São valores realmente bons para a vida da nossa sociedade. Então, algumas pessoas podem vir a esse lugar como um lugar que é um bom lugar para criar os seus filhos. Por que você tem vindo à igreja? Algumas pessoas têm vindo à igreja para satisfazer as suas necessidades emocionais. Afinal, é no culto que se canta, se levanta a mão, se coloca para fora com energia o louvor, se ouve uma palavra que motiva para que você possa viver a semana de forma diferente. Mas por que você tem vindo à igreja? Aquele homem não foi com a melhor das intenções. Aquele homem foi à igreja, porque ele entendia que a igreja era o lugar onde ele conseguiria ser abençoado. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não abençoa, pelo contrário. Se eu pedir para você levantar suas mãos, quem teve um testemunho com Deus, quem viu uma ação maravilhosa de Deus, muitos dos irmãos vão levantar a mão aqui nessa noite, porque nós somos testemunhas daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, nas nossas casas, do sustento de Deus a cada dia, da provisão que vem dos altos céus. Somos testemunhas disso, mas essa não pode ser a nossa principal motivação. O texto sagrado diz que aqueles homens olharam para Pedro e João, olharam para as mãos deles e disseram: dê uma esmola, me dê algo, me dê algo. Mas Pedro e João, usados por Deus, discípulos de Jesus, conhecedores da palavra de Deus, entendiam que eles só podiam dar aquilo que tinham. Uma vez eu fui a São Paulo, num treinamento de liderança, e naquele hotel onde eram feitas as palestras, eles colocaram um banner muito grande, dizendo o seguinte: Pedro e João disseram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda. Hoje a igreja brasileira diz: eu não tenho autoridade para dizer para você, levante e anda, mas eu tenho um dinheirinho para te dar, eu tenho prata e tenho ouro. Aquele cartaz, aquela frase, ela dizia que houve uma inversão. A igreja brasileira hoje é uma igreja rica, é uma igreja próspera, é uma igreja que acessa, inclusive, áreas da política do Brasil. Hoje, talvez nós tenhamos prata, nós tenhamos ouro. Eu não estou falando nós aqui em Marechal, nós estamos lutando, estamos na nossa luta, mas eu falo da igreja brasileira como um geral. Mas às vezes falta em nós aquela autoridade que vem da parte do Senhor para dizer para os cativos: levanta e anda. Para dizer para aqueles que estão aprisionados pelas correntes de Satanás: olha, seja liberto hoje em nome de Jesus. Irmãos, nós procuramos tantas estratégias nos dias de hoje, são tantas estratégias para a introdução, para a recepção, para a ordem de culto, como vai funcionar, as luzes apagadas, as luzes acesas,
o telão de LED no fundo. Um pastor amigo meu, ele foi pregar e ele disse, eu fui pregar numa igreja e vinha aquele pessoal para me fotografar. Aqui na igreja não tem muito isso não, o pessoal da mídia é bem discreto, graças a Deus. Mas tem igreja que o pessoal, você está cantando, o pessoal está lá com o celular assim, ó, tac, aí tira uma foto tua. Você está aqui com a mão levantada, tac, o celular te pega. Eu vi o ápice do absurdo, foi a primeira vez que eu vi isso numa igreja. A irmã, ela mesma estava adorando a Deus, aí ela pegou o celular dela, fez uma selfie, aí olhou assim, ela fechou o olho, levantou a mão e tirou a selfie. Eu falei, gente, que absurdo, ela tirou uma foto dela mesmo no sinal de adoração. Mas o pastor amigo meu disse, Adriano, isso não é novidade, isso não é nada. Eu estava pregando na igreja, enquanto eu pregava, veio um drone andando na minha cabeça. E começou a tirar foto de cima para baixo. Eu falei, misericórdia, um drone dentro da igreja. Nós muitas vezes viemos à igreja e a gente olha para essa situação nos dias modernos e a gente fica pensando, como vamos fazer uma igreja que chame a atenção? Como vamos viver um evangelho que seja interessante para essa sociedade? Então começamos a procurar nos meios de administração, nos meios de comunicação, nos meios midiáticos, para que possamos ser efetivos na comunicação do evangelho. Irmãos, tem problema nisso? Não. O drone tem, gente. Renatinha, não coloca drone aqui, por favor. O drone tem. Mas não tem problema nisso. Não tem problema em tentar ser efetivo. Mas a grande questão é, nós estamos lançando mão de ferramentas humanas, mas estamos deixando de lado as ferramentas que são espirituais. Nós estamos deixando de lado o poder de Deus, que é testificado, que é apresentado na vida da igreja, através de uma vida santa, de uma vida de contato com o Senhor, de santidade, de busca, de relacionamento. A igreja que é poderosa, a igreja que é pujante, a igreja que prega o evangelho e vidas são transformadas, é aquela igreja que durante a semana tem contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. É aquela igreja que durante a semana dobra os seus joelhos para buscar a face do Senhor no secreto. Não é na plataforma. É no secreto, é onde ninguém está vendo, não é no culto público, é no lugar onde somente o Senhor pode ver. Irmãos, para que possamos dizer a pessoas, levanta e anda, para que possamos dar ordens espirituais e tenhamos de fato autoridade espiritual, é necessário que vivamos uma vida de acordo com a vontade de Deus e que busquemos ao Senhor fora do ambiente religioso. O Evangelho, diferente das outras religiões, ele não é algo que você possa viver da seguinte forma, olha, eu sou cristão evangélico, então eu pego, essa xícara aqui é ser cristão evangélico, EBD pro alto, bonita, me deram, e aí eu pego e coloco na estante. A outra xícara é ser trabalhador, profissional da minha área, eu pego e coloco do lado da estante. Quando eu vou trabalhar, eu vou lá e pego a xícara ser trabalhador, pego a xícara e vou para o trabalho, mas deixo a ser cristão lá. Quando eu vou para a igreja, aí eu vou lá e pego a xícara do ser cristão. Não funciona. O Evangelho do Senhor Jesus não funciona dessa forma. O Evangelho do Senhor Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele norteia todas as nossas decisões. Por exemplo, na nossa juventude hoje, mudou o prisma. Hoje o que é normal? Você conhece uma menina, começa a namorar a menina. O menino vai lá, namora a menina está namorando o menino e eles se apaixonam. Estão juntos. Eles veem que isso é isso mesmo. Tá bom. Antigamente, quando você fazia isso, você casava. Mas hoje, eles querem fazer diferente, é uma espécie de test drive. Vamos morar junto, para ver se dá certo. Aí o pessoal vai lá e começa a morar junto. Se der certo, depois de muito tempo morando junto, a gente pega e casa. Mas primeiro a gente mora junto. Agora, o que o Evangelho, o que a Bíblia Sagrada fala a respeito disso? Ela fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à esposa, isso é casamento. Se unirá à esposa, isso é casamento. E então serão uma só carne, isso é sexo. Então a Bíblia está ensinando que a relação sexual ela é para dentro do casamento. Pastor, Deus não gosta de relacionamento íntimo sexual. Foi Ele que criou. Só que Ele criou isso para um ambiente protegido, que é o casamento.
Ele que criou isso, foi Ele que idealizou. Então hoje, quando nós como igreja nos posicionamos ou tentamos viver de uma forma diferente daquilo que o Evangelho ensina, o que acontece com a gente? A gente afasta a ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente afasta a obra do Espírito Santo no nosso viver. E aí a gente se encaixa naquilo que o apóstolo Paulo diz, ou na negativa que ele traz para nós, dizendo: não extingais o Espírito Santo. Começa a esvaziar, começa a limitar, começa a se afastar. Começa a se afastar do Senhor e, como nós falamos hoje em dia, a se desviar. Irmãos, existem ações que nós permitimos que entrem na nossa vida e que não têm a menor necessidade, elas entram de forma silenciosa. Ontem foi o dia em que no Brasil, acho que no mundo, se para pensar na hipertensão arterial, dia da pressão alta. E esse dia foi feito não para que você fique feliz se você tem pressão alta, mas para que você possa ficar atento. Atento, meça a sua pressão, vá ao médico regularmente, veja se o teu corpo está funcionando direitinho. Pastor, isso é coisa do pessoal mais velho. Não é. Infelizmente, cada vez mais cedo, pessoas na nossa população têm tido pressão alta, só que elas não sabem, não conhecem. Um dos problemas que a pressão alta tem é atacar os rins, o funcionamento dos rins. Muitas pessoas só descobrem que tem pressão alta depois que já estão com problema nos rins. Então, meça a sua pressão, faça tudo direitinho, porque a pressão alta ela é silenciosa. Mas existem alguns pecados que são silenciosos e que andam no nosso meio também. Eu vou fazer um comentário em relação ao irmão. Não é fofoca, não. É um comentário. É uma palavrinha. É para você orar. Vou compartilhar contigo para você orar. Irmão, é fofoca. Pecado. Falar mal do irmão é pecado. Falar mal do irmão da igreja é pecado, pastor? É. E do trabalho, pode? Também não. É pecado também. E se não for irmão, pode? Não, não pode falar mal. Na escola, pode? Não, não pode. A Bíblia diz que nós não devemos defamar as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Então, esse deve ser a nossa forma de tratar, esse deve ser o nosso modus operandi. Quando nós vivemos assim, nós vivemos o Evangelho verdadeiro. Aí nós temos autoridade espiritual, aí nós podemos chegar para a nossa sociedade e dizer: levanta e anda. Porque caso contrário, a gente vai continuar dando prata e dando ouro. Mas o que de fato muda a vida das pessoas não poderemos dar. Mas o texto vai nos ensinando que aqueles homens, eles entram no templo. Pedro e João, fitando os olhos, disseram: olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando-o na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Irmãos, Pedro e João eram apóstolos de Jesus. A Bíblia, no Antigo Testamento, é uma revelação que é trazida para nós pelos profetas. Agora, no Novo Testamento, são os apóstolos. A lei e os profetas no Antigo Testamento e o Novo Testamento, os apóstolos. Esse conjunto compõe a Bíblia Sagrada. E ela é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Eu não sei quantos anos você tem, mas dependendo da sua idade, assim como eu, você escreveu cartas de amor. Quem escreveu carta de amor, levanta a mão. Fica com vergonha não. Amém? Isso aí. Eu escrevi cartas de amor também. Agora você imagina se a sua namorada, se o seu namorado não lesse a carta de amor toda, lesse apenas um pedaço, ou não desse atenção para a carta de amor. Irmãos, a Bíblia é uma carta de amor escrita por Deus para a humanidade. E quantas vezes nós desprezamos essa carta de amor? Quantas vezes nós não deixamos que os ensinamentos das Escrituras Sagradas entrem na nossa vida, no nosso coração e norteiem as nossas atitudes? Se você não for submisso às Escrituras, meu irmão, você vai ser levado por todo o vento de doutrina que vem para um lado e vem para o outro. Você vai ouvir todo tipo de coisa e vai começar a fazer. Porque, deixa eu contar um segredo para você. Podem existir na nossa cidade igrejas cujo nome tenha escrito evangélico.
mas não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Podem existir na nossa cidade pessoas que tenham um título, assim como o que eu tenho, de pastor, mas que estão em desacordo com as Escrituras Sagradas. Desacordo com as Escrituras Sagradas. É importante que o povo conheça. Os irmãos de Bereia, eles conheciam as Escrituras Sagradas. O maior desejo, eu acho que é a maior felicidade do meu coração, foi quando eu encontrei com alguns irmãos que vieram para cá e eles diziam assim, olha, eu vim visitar essa igreja e eu gostei da palavra. A palavra. Porque é bom adorar a Deus, mas nós precisamos viver com a nossa vida norteada pela palavra. E se o que norteia a sua vida é a palavra, se algum dia o pastor disser algo em desacordo com a palavra, você vai dizer assim, pastor, não é não. A palavra diz assim. Porque o mais importante nesse púlpito, irmãos, e é isso que a gente tenta defender, é essa a nossa proteção, é isso que a gente tenta proteger, essa é a visão do ministério, do pastor, é defender a pregação da palavra. E se em algum momento o pastor estiver em dissonância com a palavra, é o pastor que tem que ser corrigido. Assim também é a igreja, porque o que norteia as nossas vidas é a palavra. O apóstolo, Pedro e João, os apóstolos, eles deram uma palavra naquele momento, que era a palavra de Deus. Eles disseram, olha, nem prata nem ouro, mas o que temos eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Semana após semana nós entramos no templo. Semana após semana nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos os apóstolos, pastores, os ensinamentos, a lei. E temos ouvido o Senhor dizendo para nós assim, levanta e anda. Sai da letargia. Sai desse lugar onde você está. Abandona o pecado. Abre mão daquilo que tem te oprimido. Abre mão daquilo que tem te prendido lá atrás. Abandona. Levanta e anda. Mas quantas vezes, diferente desse homem, nós temos ignorado os ensinos, nós temos ignorado a palavra, como se a palavra de Deus fosse qualquer coisa e ela não é. Nós temos ignorado a palavra de Deus e ao invés de levantar e andar, nós temos preferido permanecer no lugar da mendicância. Nós temos preferido permanecer no lugar do pecado, no lugar do afastamento, no lugar do distanciamento em relação à presença de Deus. Irmãos, não podemos ter esse tipo de atitude, mas precisamos nos posicionar de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina, nós temos que tomar iniciativas. Existem ações que vêm da parte de Deus. O Senhor estava ali, Ele ia curar aquele homem. Os discípulos estavam ali, mas aquele homem tinha um papel que ele mesmo tinha que desempenhar. Às vezes, na nossa vida, é de igual forma. Eu quero um trabalho. Eu quero um trabalho, um emprego. Preciso de um trabalho. Então, se eu preciso de um trabalho, de um emprego, eu não posso apenas orar pelo trabalho e pelo emprego. Orar é bom, mas eu não posso apenas orar pelo trabalho e pelo emprego. Eu preciso procurar o trabalho. Eu preciso procurar e quando me aparece uma porta, quando a porta me é aberta, independente se aquela é a minha predileção, é aquilo que eu gosto de fazer ou não, eu preciso entrar por aquela porta, eu preciso começar a trabalhar. Porque nem sempre o trabalho que virá à nossa mão é o trabalho que a gente gosta de fazer. Mas se nós estamos orando e precisamos de trabalho, entendemos, somos chefes de família, pessoas responsáveis, que temos contas para pagar, independente se é o trabalho que você tem, se é o trabalho que você quer ou não, você precisa começar a trabalhar. Ainda que esse não seja o seu sonho. Pastor, mas eu quero correr atrás dos meus sonhos. Sim, corra atrás dos seus sonhos, estudando, se tornando um profissional de referência. Quem disse que trabalhando na empresa A você não pode fazer a faculdade para que você possa ascender ao lugar onde você quer trabalhar? Quem disse que você não pode fazer o curso técnico, mesmo que você não esteja trabalhando na área em que você quer trabalhar, para que você possa crescer, se desenvolver e alcançar esse lugar? O que não pode, gente, o que nós não podemos fazer é dizer assim, olha, vou sair do meu trabalho, vou largar tudo, vou jogar tudo para o alto e que Deus me ajude. Vou viver pela fé.
Isso não é viver pela fé, não, isso é viver pela imprudência. E a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes. Então, quando você pode ter sonhos, sim, você pode ter sonhos, mas pavimenta o seu sonho. Constrói a estrada para que você possa chegar aos seus objetivos profissionais, mas não abra mão daquilo que você tem hoje. Elias, ele tinha apenas a comida que os corvos traziam. Eu não sei se você já reparou, o corvo não é um animal muito limpinho, não é um animal bonitinho. Eu passei aqui, cheguei durante a semana na igreja, olhei para o alto, tinham 2 urubus lá em cima da torre. Eu falei, sai daí, urubu, que coisa feia, aquele urubu era feio. Eu estou falando do urubu, tá? Não estou falando nada de time de ninguém. Amém? Amém? Não estou falando nada de time de ninguém. Estava lá em cima, eu falei, sai daí, que isso está feio. Mas o corvo não era um animal bonitinho, não. Mas era o que Elias tinha naquele dia para comer, gente. Então, se é o que ele tem naquele dia para comer, se é o que você tem naquele dia, faça e dê o seu melhor. O José, ele arrumou um emprego. Na verdade, o José não era muito bom de arrumar empregos, né? E o primeiro emprego que o José arrumou, entendam as minhas paráfrases, foi de escravo na casa do Potifar. Emprego ruim, mas ele se esmerou, ele se esforçou, virou o chefe dos escravos da casa do Potifar. Segundo emprego que ele arrumou foi de presidiário, foi preso, foi para a cadeia. Que emprego ruim, mas ele se esmerou, ele se esforçou, se tornou o chefe dos presidiários. Irmão, seja você aonde você estiver, esteja você no lugar onde você estiver, se prepare, se esmere para que você possa ser o melhor profissional dentro dessa área. E se esse não for o objetivo do seu coração, o desejo do seu coração, parte daí, faça com que esse seu emprego seja a pavimentação do seu sonho, para que você possa pular para a área específica, para que você possa pular para aquilo que é a sua vocação. É muito bom quando nós podemos juntar a nossa profissão e a nossa vocação. Nem sempre isso é possível, mas quando isso não for possível, nós precisamos trabalhar, porque é através do trabalho que o Senhor tem providenciado o nosso sustento. Amém? Esse amém foi fraco, amém? Diga, eu vou trabalhar. Amém. Muitas vezes algumas coisas nos impedem de pedir a Jesus. Ou viemos à igreja com motivações erradas. Ou os amigos que nos levam até Jesus, até esses amigos que nos levam com uma motivação equivocada. Vai lá, vai para a porta do templo, porque lá você vai ganhar dinheiro. Naquele lugar você vai ganhar dinheiro. Irmãos, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com as nossas amizades. 1 Coríntios 15, 33, 34 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Essa semana, ou nas últimas semanas, tem vindo algumas reportagens. De vez em quando o irmão Dauri, ele vê umas reportagens interessantes, aí ele manda para mim. Irmão Dauri, pai. E essa que ele mandou, eu não tinha visto. Não tinha visto. Vocês acreditam que na rede social agora, criaram um grupo lá, secreto, e o pessoal manda os outros fazer desafio. Adolescente, jovenzinho, criança. E falaram para uma menina para ela inalar um desodorante aerosol. Menina de 11 anos. Para poder cumprir a etapa daquele desafio. A menina inalou. Morreu. Num outro desafio, lá em Portugal, um rapaz foi desafiado a entrar numa escola e matar pessoas. E ele se esforçou, entrou na escola e conseguiu matar pessoas. Esses desafios, eles na verdade, eles não têm ocorrido na mídia social convencional, que os pais eles veem. O pai antenado conhece o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. É isso, pastor. O pessoal mais velho da igreja não conhece o WhatsApp. Conhece sim, porque todo dia mandam mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Então usam o WhatsApp, todo mundo conhece. Agora tem umas mídias sociais que você não acessa, por exemplo, o Discord. O Discord é um grupo social onde são feitas várias coisas boas e ruins. Eu já vi células acontecendo no Discord na pandemia. Mas desafios ruins também são trazidos para a vida dos adolescentes ali.
Às vezes, quando você pega e vê o seu filho, o seu neto com um telefone inocente dentro do quarto, você pode pensar que ele está ali no mundo se divertindo, ouvindo historinha, vendo desenho. Irmão, nem sempre. É por isso que nós, enquanto pais, enquanto avós, precisamos estar presentes, estar ao lado, ser de certa forma, não vou usar a expressão linha dura, mas eu vou usar uma expressão que eu vou criar, linha presente. Porque os nossos adolescentes, as nossas crianças estão vivendo um mundo que nós não vivemos. Um mundo extremamente instável e com diversos desafios. Agora, a construção da mente deles também não é a construção da nossa mente. Porque é uma mente que recebe informações que não são sólidas, que não têm base. Na verdade, eles são extremamente influenciados pelo relativismo. Então, tudo é relativo, tudo depende da opinião. O que é certo para mim não necessariamente é certo para você e tem que estar tudo bem. Enquanto as Escrituras Sagradas são um absoluto, que norteiam a nossa fé. Então, enquanto pais, enquanto avós, nós precisamos estar mais perto, precisamos estar mais juntos. Precisamos entrar no quarto e falar assim, deixa eu ver o que você está vendo no celular. Parem de torcer o nariz, por favor. Não torçam o nariz. O pastor tem que falar essas coisas também. Pega o celular do seu filho e fala, deixa eu ver o que está vendo no celular. Deixa eu ver quem são esses seus amigos, com quem você tem andado. Deixa eu ver se você está participando de algum grupo de desafio esquisito. Deixa eu ver o que você está acessando. O seu adolescente, meu irmão, ele sabe acessar no celular uma guia chamada guia anônima. Se ele acessa pela guia anônima, você não consegue ver aquilo que ele viu, as últimas visualizações, os últimos sites que ele entrou. E aí, quando você entra no celular, você vê lá branquinho. Só tem a história da Branca de Neve, do Chapeuzinho Vermelho, Davi e Golias, mas quando ele entra na guia anônima, ele começa a acessar um monte de coisas que você não consegue ver o que é. E geralmente, se você entra num lugar com anonimato, não é para ver coisa boa. Mas você precisa estar perto, você precisa estar junto. Tinha uma mãe que quando os filhos chegavam em casa, da festa, da rua, seja lá de onde fosse, ela dizia assim, vem aqui, eu quero cheirar você. Abre a boca, eu quero cheirar os seus lábios, quero cheirar a sua boca. Sabe para que ela fazia isso? Não era para ver se ele escovou o dente, não. Era para ver se tinha cheiro de bebida alcoólica. Sabe por quê, irmãos? Pastor, nós não devemos confiar nos nossos filhos? Claro que devemos confiar neles. Mas nós precisamos entender que os nossos filhos estão sob pressão constante nos dias de hoje. Já falei para os irmãos, volto a repetir. Uma vez num grupo de adolescentes, uma menina, numa roda de 15 meninas, levantou a mão e disse assim, estou sendo pressionada na minha escola, porque eu sou a única menina na minha turma que nunca beijou outra menina. Numa roda de 15 meninas, a menina levantou e disse isso. O mundo tem imprimido, tem pressionado os nossos jovens e os nossos adolescentes. E eles justamente no momento em que eles precisam pertencer a grupos. Então a crise que está dentro deles é a alma, é a mente que empurra ele, impulsiona ele para pertencer a um grupo. Mas o grupo impõe a ele desafios. Impõe a ele ações que são contrárias ao que dizem a palavra de Deus. Mas se ele não fizer, ele é o careta, ele é o bobo, ele é o excluído. Ele é o camarada que não serve para participar desse grupo. Então ele vive nessa guerra constante. Irmãos, nós precisamos ser parceiros dos nossos filhos nessa hora. É nesse momento que nós precisamos oferecer ajuda. É nesse momento que nós precisamos compartilhar. É nessa hora que nós precisamos ser acessíveis. E se você, enquanto filho, adolescente, jovem ou até criança, porque a menina que morreu tinha 11 anos de idade, se você tem participado de grupos assim, se você tem sido tentado a ações dessa forma, eu gostaria de convidar você nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a abandonar isso. A Bíblia Sagrada diz, Jesus ele ensina de forma figurada, de que se teu olho te faz pecar, arranca o teu olho e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. É melhor você entrar no céu sem uma mão do que teu corpo inteiro ser lançado no inferno.
Então, em nome de Jesus, se você tem sentido tentações nessa área, eu gostaria de, em nome de Jesus, te desafiar a abrir mão disso, a abrir mão desse mundo e caminhar na direção da fé. Os discípulos, eles disseram para aquele homem: levanta. E levantar não era papel dos discípulos, era daquele homem. Mas os discípulos estenderam a mão. Eles estenderam a destra, eles ajudaram, eles apoiaram. Assim também nós, enquanto igreja, devemos estender a mão para aqueles que precisam se levantar, devemos estender a mão para aqueles que precisam de apoio. Os discípulos, eles deram palavra de vida, eles estenderam a mão, eles incentivaram o progresso daquele homem. E para além disso, eles caminharam com aquele homem. O milagre naquele dia foi um milagre duplo, porque aquele homem foi restabelecido. Ele era coxo de nascença. Só que o texto sagrado diz que ele ficou em pé e ele saiu andando. E mais para frente, agora ele estava pulando. Você consegue dar um pulo? Hoje de manhã as meninas da coreografia vieram e dançaram. E elas juntaram aqui na frente no meio do louvor e começaram a fazer uma coreografia. Alguns irmãos falaram: você saiu de perto, pastor? Eu falei: eu saí porque se eu tivesse que fazer coreografia não ia ficar bonito. Então eu saí, eu vim para o outro banco. Mas assim como elas deram saltos em louvor ao Senhor, aquele homem entrou saltando no templo, pulando no templo. Devia ser pentecostal. Entrou pulando. Isso é milagre, gente. Se eu e você nos lesionarmos jogando futebol, a gente vai fazer não sei quantas sessões de fisioterapia. Se o nosso joelho quebrar e a gente fizer uma cirurgia, estamos curados, com o joelho curado, mas a gente vai ter que fazer não sei quantas mil sessões de fisioterapia para ficar mais ou menos bem. O poder do Espírito Santo foi tão efetivo na vida daquele homem, que ele não somente foi curado, mas ele foi plenamente restaurado, a ponto de poder andar, ao ponto de poder saltar, a ponto de poder glorificar o Senhor na plenitude com o seu corpo. É isso que Deus tem para as nossas vidas. A ação de Deus na nossa vida, ela não é uma ação simplesmente natural. É claro que quando o Evangelho entra, você se torna um cidadão melhor, você se torna um marido melhor, você se torna uma esposa melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Isso é verdade, porque o poder do Evangelho, os princípios do Evangelho te inclinam para essa direção. Mas ele não é somente isso. Ele é o poder de Deus que entra de forma sobrenatural, mudando a sua forma de pensar. Ele é o poder de Deus que restaura, ou que muda a sua vida, que faz com que você passe por um processo que nós aqui chamamos de novo nascimento. É nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo novo se fez ou se faz, numa melhor tradução do texto. Mas o fato é que o Evangelho exerce um poder milagroso nas nossas vidas, transformador. Não é apenas um conjunto de rituais, um conjunto de comportamentos, mas é a própria vida de Jesus sendo vivida no crente. É por isso que quando alguém entrega a vida ao Senhor como Salvador, por exemplo, você não precisa perguntar para essa pessoa: e aí, vamos batizar? Não. O encontro com Jesus da pessoa foi tão perfeito que a pessoa diz assim: quando eu vou me batizar? Foi assim com a Julinha. A Julinha, que mostrei aqui para vocês agora. Ela: eu quero me batizar. Foi direto para a classe do batismo. Por quê? Porque Jesus mudou lá dentro. Quando Jesus muda lá dentro, a pessoa quer mudar pelo lado de fora. Um adolescente, semana passada, Pedrinho, falou assim para mim: eu quero me batizar. Eu falei: eu quero estudar a Bíblia contigo. Então vamos estudar a Bíblia contigo. Vamos? Ele falou: vamos. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus entra no coração, ele está transformado, é de dentro para fora. Você não precisa perguntar para uma pessoa que teve um compromisso real com Jesus se ela quer ser membro da igreja, não. Porque a primeira coisa que ela quer é falar para todo mundo da experiência que ela teve com o Senhor da vida dela, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse poder não é um poder natural, ele é um poder que vem de dentro, ele é um poder espiritual, é uma obra, é uma ação do Espírito Santo que faz além daquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias atitudes. Aquele homem entrou saltando, pulando, vivendo o poder do Espírito Santo, seguindo os apóstolos, e agora ele começa uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus tem uma nova vida para nós. O Senhor Jesus, ele tem um momento novo na vida para nós. Talvez você seja nesse texto
como os apóstolos de Jesus, cuja responsabilidade é ajudar pessoas a caminharem na fé, trazendo ensinamentos sólidos, limpos, precisos, verdadeiros da palavra de Deus. Mas talvez você seja nesse texto alguém que tenha entrado no templo, que tenha começado a caminhada da fé e tenha estendido a mão para pedir algo do Senhor. Mas nessa noite, a palavra de Deus é aberta diante dos seus olhos e você é confrontado com uma palavra que diz para você o seguinte: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, nós nos reunimos aqui como igreja, nesse ambiente tão gostoso, tão especial, e nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque ainda que não tenhamos entrado aqui com a motivação correta, com a melhor motivação, pela tua bondade, o Senhor nos confronta com a tua palavra e nos atrai com laços de amor e nos permite, Pai, mudarmos o posicionamento, mudarmos a vida e nos adequarmos àquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu peço que a palavra no coração do teu povo nessa noite venha a ser completada pelo poder do teu Espírito Santo. Mas que, ó Deus, todas as pessoas que estão aqui nesse lugar e que precisam, em alguma área de sua vida, tomar uma decisão de levantar e andar, que nessa noite elas possam receber o que vem da tua parte, nem prata, nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz.